Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu estou aqui, gente, com ela, essa maravilhosa, minha xará, Deise Dias. Ela é pastora, socióloga e hoje ela vai falar de um assunto muito atual e muito relevante. Peguem suas pipocas, convidem os amigos, espalhem para o maior número de pessoas, porque todo mundo precisa, ao menos, ter ideia dessa verdade que hoje será revelada aqui. Nós vamos falar sobre desconstrução social. Ainda mais você que tem filhos na universidade, ou tem amigos que tenha, ou filhos pequenos. Não percam por nada. Assistam. Eu tenho certeza que vocês serão tocados e que a verdade vai brilhar nos corações, nas mentes de vocês. Eu tenho muita certeza disso. Boa noite, Deise. Boa noite, minha querida. Já estamos virando grandes parceiras aqui, né? Ai, eu amando. Deus deve estar traçando alguns propósitos sobre as nossas vidas. Amém. Juntos, né? Porque você é um canal dele. Somos, né? Boa noite para você que está nos assistindo. Que bom que você está nos dando a honra da sua presença. Nós queremos que essa reflexão de hoje possa te fazer olhar um pouquinho além do que as lentes normais nos fazem enxergar. Exatamente. E que a gente possa repensar um pouquinho mais, né? De que forma nós estamos indo. O rio está correndo, nós estamos indo. Mas às vezes a gente não para pensar a paisagem, o que está acontecendo e como que nós estamos indo e para onde estamos indo. Para onde estamos indo. E se estamos indo para onde gostaríamos de ir. Exato. Ou se só estamos sendo levados, né? Então, mais ou menos dentro desse pensamento aí a gente vai estar caminhando hoje. Exatamente, que leve à reflexão, né? A reflexão. Na verdade, não é nenhuma aula, mas é uma reflexão mesmo de alguns pontos, né, que a gente tem visto dentro dessa engenharia social, né? É interessante que quando a gente pensa em engenharia, eu gosto muito de construção. Não tenho nada a ver com a área, mas eu sou apaixonada por construção, por reforma, por começar um projeto novo. Acho o máximo isso. Isso me dá uma adrenalina maravilhosa. E quando a gente pensa numa engenharia, a gente pensa em alguma coisa que foi muito bem planejado, arquitetado, de alguma coisa que vai trazer uma edificação, que vai trazer uma mudança. Mas quando a gente fala de engenharia social, a grande verdade é que ela não está fazendo uma mudança tão positiva quanto a gente esperaria que fosse. Mas ela está, sim, trazendo uma transformação. E dentro dessa engenharia social, a gente vai pensar não necessariamente numa construção. Muitos anos foram construídos muitos valores. A humanidade foi construída em cima de culturas, em cima de ideias, em cima de pensamentos, em cima de valores, né? Nós vivemos na cultura ocidental, onde existe o pensamento grego, onde existe o direito romano, onde existem os valores judaicos cristãos, que foram essas construções desse ocidente em qual nós vivemos, que trouxe uma cultura, né? E a desconstrução é justamente um contraponto de tudo aquilo que já tinha sido construído. Então, se nós formos pensar, nós estamos vivendo não num momento de construção de um projeto, dessa engenharia construtiva, mas estamos vivendo numa engenharia destrutiva. De desconstruir aquilo que já estava construído. Isso é uma pena. Construído e validado. Né? E que nos fez seres sociais por milhões de anos. Dentro de uma sociedade que, embora pudesse ter os seus desafios, embora houvesse a sua complexidade, mas ela estava uma engenharia que estava funcionando. E agora, em vez de nós vermos uma ordem, nós começamos a ver um caos. Então, a desconstrução, ao invés dela trazer uma ordem, ela está trazendo um caos. Só que a proposta não é o caos, né? Ninguém vende o caos. Então, a proposta é um ser humano mais evoluído. E será que nós estamos nos tornando mais evoluídos? Será que nós estamos nos tornando melhores? Será que nós estamos nos tornando seres mais sociáveis? Será que nós temos amado mais? Será que nós temos sido melhores como pessoas ou não? Então, essa reflexão vai fazer nós fazermos uma autoanálise e uma análise também social de como que nós estamos vivendo. Ela vende essa ideia de que
estamos caminhando para uma sociedade mais evoluída, um ser humano mais evoluído, porque os nossos antepassados não sabiam de nada. Não sabiam de nada, né? Aquela coisa de adolescente que diz, você não sabe nada, eu fala sei pros a partir pais, de agora. né, pros avós, vocês são retrógrados, vocês não sabem de nada. Eu uso fralda ainda, mas eu que sei. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? E agora nós estamos construindo algo que é muito mais legal. Muito melhor, muito mais legal. legal. Porque isso aí que vocês construíram, que perdurou por 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos, validou por esse... Não vale nada. Exatamente. O que eu vou construir daqui para frente, que não foi testado ainda, é que é legal. E, infelizmente, né, nós temos visto um mundo, uma população mundial que está caminhando dentro dessa filosofia, dentro desse pensamento de que agora sim nós estamos chegando nos seres melhores, né? E é lógico que por trás, nesse pano de fundo todo, a gente sabe que, biblicamente falando, né, vamos pensar, a gente sabe que vai ter um governo, que vai ser um governo do anticristo, que está sendo tudo preparado para isso. E a gente vê essa nova ordem mundial. Se você for estudar, por exemplo, a geopolítica, você vai encontrar essa nova ordem mundial. Hoje já tem se falado de uma nova ordem internacional, né? Porque parece que o nova ordem mundial já está meio fora de moda, ou de um sistema novo. E a gente já conversou um pouco sobre isso em outros podcasts aqui, que é essa centralização de poder, onde vai ter um governo mundial, uma moeda mundial. E isso não é teoria da conspiração. Se for estudar geopolítica, você vai ver que a ideia, digamos, essa ideia da nova ordem mundial, da nova ordem internacional, é para trazer uma ordem a um caos que vai estar a sociedade. Só que, na verdade... Caos gerado por eles próprios. Entendeu? Então, essa desconstrução que está gerando esse caos, que depois vai ter que ter alguém para coordenar. Mas que, biblicamente, faz parte, né, das profecias, para que surja essa figura do anticristo, que vai ser a pessoa que vai trazer a salvação, digamos assim, para essa humanidade. Então, mais ou menos dentro disso. Me faz lembrar, né, o desenho do Rei Leão, né? Que o Scar lá, o tio. O tio, né? Ele gera todo aquele caos, aí eles ficam todos no caos que nós estamos caminhando para esse caos. Depois ele se apresenta como o Salvador. Eu vou resolver isso aqui, vou livrar vocês disso tudo. E dentro da nossa mentalidade cristã, a gente sabe que nós seremos resgatados, né? Mas que vai ter um final que não vai ser esse que eles esperam que ser, mas vai ser um final mais poderoso, né? Então, dentro desse novo ser humano, né? Esse novo ser humano desconstruído e construído com essa nova ideia, com essa nova filosofia, a gente vai descobrir que ele não é tão bom, ou essas ideias que estão por trás não são tão positivas quanto a gente esperaria. E aí a gente vai ver um ser humano com uma crise de identidade, um ser humano assumindo personalidades que não pertencem a ele, a gente vai ver uma crise de virtudes, a gente vai ver uma crise na unidade, o amor, né? A própria Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? As virtudes, né, que eram consideradas realmente valores para um ser humano, hoje elas são em terceiro plano, quarto plano, porque antes vem o que ele tem, o possuir, né? O seu status, o seu poder, o seu dinheiro. E as suas virtudes, elas não importam mais tanto, né? Então, a gente vê essa crise de valores, né? E uma crise intelectual, né? Uma crise de pensamento. Então, eu queria a gente pensar sobre pelo menos 5 desconstruções, né? Que eu vejo assim que tem acontecido. Que tem acontecido e que são pilares nessa sociedade, né? Então, a crise das origens, a crise de identidade, a crise da família, a crise da religião e a crise da inteligência. Então, hoje até trouxe um roteirinho aqui, porque é bastante conteúdo para a gente trocar uma ideia que eu poder estar me pegando. Uau. Então, a primeira, que eu entendo que é a base de tudo, e a gente ainda não tem muitos conteúdos, já se fala um pouco disso, mas ainda está pobre de conteúdos, mas que eu entendo que é a principal crise da humanidade, que é a desconstrução das origens. O que seria a desconstrução das origens? Quando eu sei de onde eu venho, que, digamos, as questões existenciais do ser humano, né? Todo ser humano ele tem perguntas existenciais. De onde eu vim, quem eu sou, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu sirvo e para onde eu vou. Então, são 5 questões fundamentais que fundamentam toda a filosofia,
né? Desde os primórdios dos tempos, essas perguntas, elas nos norteiam. Se eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu sirvo. Se eu não sei para que eu sirvo, eu não sei qual que é a contribuição que eu vou dar. Então, tanto faz a minha vida. E se eu não tenho um destino, a minha vida se resume nisso. Mas falando de uma forma mais sociológica, a gente tem duas linhas. A gente tem o idealismo e o materialismo. Então, vou tentar falar assim em poucas palavras, né? A gente não é uma aula, não vai se aprofundar, mas só para a gente entender um pouquinho. O materialismo, ele parte do princípio de que primeiro surge a matéria, que é lá a molécula. A partir dessa molécula, há um desenvolvimento, uma evolução e tal, e vai chegando, vai para a ameba, e vai para não sei aonde, que a gente aprendeu na escola, e daí vai no macaco, e o macaco perde o rabo, e aí chega na gente, e a gente se torna um ser pensante. O macaco tem o dedo opositor. E aí, né, aquela questão. Polegar opositor, né? Isso. E mas aí... o koala também tem, né? Então... E aí a gente vai vendo o seguinte, que esse materialismo, ele diz o seguinte, que primeiro surge a matéria, depois surge o ser inteligente, o ser que pensa, ou de autoconsciência, né? Então, essa é a linha do materialismo. A gente leva na brincadeira, mas, na verdade, grande parte da população mundial, ela tem sua linha de pensamento, de cosmovisão, ela vai enxergar a vida a partir desses óculos, que é do materialismo. Então, a resposta para a vida está no que vemos, no aqui e no agora. Então, é aqui as circunstâncias que vão dar resposta sobre a minha existência. E o idealismo, ele vai dizer o seguinte, que a essência antecede a existência. Que o idealismo vai dizer que primeiro surgiu uma mente criativa, pensante, um ser que desejou, que projetou, que planejou. Esse ser transcende a tudo que vemos, ele está acima da matéria. E esse ser, então, é que criou todas as coisas. E aí entra na nossa linha cristã, que é o criacionismo. Realmente nós cremos num Deus que criou todas as coisas, que é eterno, que é imutável, que é poderoso, que é soberano. E esse Deus, dentro da sua infinita inteligência, sabedoria e criatividade, ele planejou todas as coisas para que nós existíssemos. Então, ele não faz assim, ele não é um ser que faz as coisas desordenadamente, mas ele cria, então, né, haja luz, né, ele vem com o princípio das coisas, ele vai trazendo o mundo, vai criando todas as coisas e, por último, ele traz o ser humano. Não como quem diz o mundo está faltando alguma coisa, mas ele cria um mundo para esse ser humano, que é a sua imagem e semelhança. Então, o idealismo, ele é essa ideia de que existe um ser além de mim, além do que eu vejo, além do que eu penso, que está acima e que pode tudo. E o materialismo, que na verdade ele vai, a partir de 1740, ali começam alguns teóricos que começam a falar disso, um pouco na Alemanha, um pouco na França, eles começam a trazer essa ideia. E em cima disso, depois, alguns teóricos vão fundamentar um tipo de ateísmo, né? Que é Freud, que é Darwin, que é Marx, que é... O que eu coloquei? Nietzsche, né? É muito interessante. Porque eles vão começar a mostrar que essa vida que nós temos, essa nossa autoconsciência é que vai dar resposta às coisas. E até então, o homem, sim, dependia de um ser superior que pudesse dar essas respostas. Vamos pensar nos gregos, né? Os gregos tinham muitos deuses. Então, as respostas... Os romanos também, né? Embora as respostas pudessem ser como mitos, mas os mitos têm um fundamento, porque os mitos, eles vão trazer algo que vai dar uma justificativa, uma resposta. Nem tudo é ciência, nem tudo é matéria. Né? E então, a partir dali desses séculos, então, é formado. E a nossa geração é uma geração que já vem na escola desconstruída a questão do idealismo e construída sobre o materialismo. Por exemplo, na escola você estudou sobre Darwin, né? Você acreditou até, talvez, que você veio do macaco, embora você pudesse rir um pouquinho e achar um pouco engraçado, mas é construído. Então, essa desconstrução do idealismo.
e a construção do materialismo. Então, isso gera uma crise, porque se eu tenho uma crise dessa origem, as minhas respostas vão ser respostas diferentes. Não sei se deu para entender. Deu, com certeza. Você gera uma crise na raiz, na base, você se abala toda a estrutura. Se abala toda a estrutura. Ou seja, o fundamento. Você vai tudo que você construir a partir dali vai estar comprometido. Vai estar comprometido. Entendeu? Porque se eu enxergo a vida a partir de uma transcendência eterna, se eu consigo enxergar um Deus que é maior do que eu mesmo, porque eu sou mãe, tenho 2 filhos, eu desejei os meus filhos, eu quis muito ser mãe. E quando eu engravidei, eu ficava imaginando o rostinho deles. E eu sei que tinha um DNA meu e um DNA do pai, mas eu não poderia opinar sobre a cor dos olhos. Não era eu quem definia. Só que o Salmo 139 diz que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe. E esse entretecer, ele formou a tela do DNA. E a Bíblia ainda diz mais, o Salmo 139 diz que todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles ainda existia. Sabe? Então, ali eu começo a entender se a minha origem... E que ele fala, eu estava lá quando os seus ossos foram formados no oculto. Estava escondido ainda aos pais. E quando eu enxergo a vida a partir dessa perspectiva, vamos pensar numa questão normal, natural. Os meus pais, eles não são responsáveis por tudo na minha vida. Eu começo a enxergar que a minha existência, Deus desejou a minha existência. E isso é muito poderoso e gera muita cura. Porque se eu fui uma criança rejeitada, vamos pensar, se meu pai me abandonou, ou se a minha mãe me abandonou, quando eu olho para isso, só um pouquinho. Quando eu olho para isso, eu começo a enxergar que, na verdade, Deus me desejou. Então, independente dos meus pais, eu estou aqui para um propósito. Olha como isso muda a minha perspectiva de vida. Né? Eu não estou olhando só por uma forma materialista, mas eu sei que eu sou ideia de um Criador. Eu não sei como isso fecha para você, mas para mim isso é maravilhoso. Pensar que Deus, eu sou ideia. Deus juntou os cromossomas, escolheu a minha cadeia do DNA e me fez como eu sou para um propósito. A minha vida faz sentido, né? Então, isso parece uma coisa tão distante, tão teórica, mas quando você traz essa lente para a realidade, a tua vida, e aí a palavra de Deus vai dizer assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Quando você olha para esse versículo e você olha a partir dessa lente de que há um Deus criador, você entende que tudo que você passou na vida faz parte de um propósito para você chegar onde chegou. Eu só estou aqui hoje porque teve uma construção na minha vida. E dentro dessa construção eu tive dores, eu tive perdas, eu tive lutas, mas a vida só não me traz sentido. O que me traz sentido é saber que Deus planejou para que eu estivesse aqui hoje. Né? Então isso é mais profundo. E essa desconstrução desse idealismo tem deixado uma geração sem origem. Onde tem uma rebeldia, onde existe um caos. Por quê? Porque meus pais são culpados, a sociedade é culpada. Eu tenho que achar... Eu preciso encontrar culpados. Aí eu viro a vítima, né? Eu viro a vítima. Eu saio da posição de vencedor e entro na posição da vítima. Eu tenho que achar um culpado para minha vida ser ruim desse jeito. E aí eu não vivo o meu propósito. Exatamente. Então essa é uma desconstrução. Ligado a isso está a desconstrução da identidade, né? E aqui também é um tema que eu gosto muito, que é assim, eu entendo que identidade não é um construto social. Que quando eu vim na minha origem, dentro do meu DNA, eu já tinha o meu temperamento, já tinha a minha essência, né? Então, antes de eu existir, havia uma essência. A essência antecede a existência. Então, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, já havia uma identidade dentro de mim. Ela não foi imposta pelo mundo. Já havia. Só que eu não sei dessa identidade. Eu preciso descobri-la. Há um processo de redescoberta, né? Ou de encontrar essa identidade.
Mas as pessoas confundem identidade com personalidade. Personalidade é um persona, é um papel, é uma máscara que você veste. Então, a sociedade te impõe algo. Às vezes, você é a extensão de uma persona que os teus pais gostariam. Então, você é um bom aluno porque você quer agradar os teus pais. Você faz as coisas porque você quer agradar. Isso é o persona. A personalidade, a tua personalidade é construída pelo construto social. Mas a identidade é descoberta. E por que eu digo isso? Porque a crise da identidade está nisso. Quando as pessoas confundem identidade com personalidade. E aí eu vivo um persona, mas nunca tentei descobrir quem eu sou. Então eu fico experimentando muitas coisas, e muitas coisas eu não gosto. E aí você pode levar para muitas áreas da vida, né? Eu tento várias faculdades, eu tento várias profissões, eu tento vários maridos, eu tento várias oportunidades, eu vou para vários lugares, mas eu não me encontro. Porque eu estou vivendo uma extensão de desejos, mas não estou vivendo a minha essência. E a gente vê muito isso, né, Deise? Essa confusão da identidade com a personalidade, que a gente confunde a nossa profissão, nosso ofício com aquilo que a gente é. Isso. Né? As pessoas falam assim, você é o quê? Você fala o quê? O que você faz? Você não fala o que você é. Então, você fala a partir do persona, né? Exatamente. Porque você quer vestir aquele persona. Então, você fala assim, você é o quê? Eu sou advogada. Não, você está advogada. Isso. Não, você não é E as advogada. pessoas aí, é interessante essa questão de profissão, porque muita gente, ela exerce uma profissão para ter uma afirmação na sua personalidade, né? Para se afirmar como pessoa. E não para propósito. Então, muitas pessoas exercem uma profissão porque elas querem ganhar dinheiro, porque elas querem um status. Então, ela escolhe uma profissão por causa de um reconhecimento, por causa de uma posição, para que, né, ela possa se sair na sociedade, mas não pelo propósito, porque o propósito ele está ligado à minha identidade. E aí entra a questão que eu gosto de falar também, que é sucesso e realização. Então, eu posso ter sucesso em muitas áreas e não ser realizado. Prova disso, que muitas pessoas se suicidam tendo muitas coisas, tendo muitos bens. Alcançando muitos lugares, talvez alcançando os lugares mais altos que gostariam. Elas alcançaram sucesso, mas elas estão simplesmente vazias de realização, porque elas só tiveram sucesso. E o propósito, a realização, ela está ligada ao propósito. Então, por exemplo, eu posso ser... Minha filha, por exemplo, é missionária. Está lá hoje em Luxemburgo. Uau. Querida, se ela estiver me assistindo, um beijinho lá, a mãe te ama. Ela está super realizada. Mas uma jovem ser missionária dá dinheiro? Dá status? Não. Mas é a realização. Então, a realização, ela está ligada ao teu propósito de existência. E por isso que muitas pessoas estão frustradas, porque elas buscam o sucesso, elas se firmam em cima da sua personalidade, mas não se encontram para viver a sua essência e o seu propósito. Então, essa crise... Aí vamos pensar na identidade sexual, né? Vamos trazer isso para a questão da sexualidade. A ideologia de gênero. A feminista diz o seguinte, esqueci o nome dela agora, eu não nasço mulher, eu me torno mulher. Aí a gente consegue ver bem a questão da identidade e personalidade, da desconstrução. Né? Porque a sua identidade é. Agora, o que quer impor sobre você é outra coisa. A resposta da minha existência está na minha essência. Agora, quando eu não quero ouvir a minha essência e eu só quero viver a existência a partir do materialismo, eu vou ficar provando um monte de coisas e viver em crise. Então, essa crise dessa identidade em muitas áreas, seja profissional, seja sexual, seja existencial, né? Ela é porque você não volta para a sua origem, para onde você veio, quem realmente você é, né? E olhar para a sua essência. Então, esse é um ponto, né? Dentro dessa crise da sexualidade, eu quero pontuar um pouquinho também sobre o feminismo, né? O feminismo, na verdade, ele tem uma bandeira bonita, que é a bandeira da proteção à mulher. Mas a desconstrução dele não tem nada a ver com a bandeira. Porque, na verdade, a ideologia do feminismo é a desconstrução da feminilidade e a desconstrução da masculinidade.
a feminilidade, ela não traz só uma defesa à mulher. O feminismo não traz só uma defesa pela mulher. Na verdade, eles querem masculinizar a mulher e feminilizar o homem. E isso por quê? Porque vamos pensar nessa nova ordem mundial, desse ser evoluído. Porque isso faz parte do caos que eles querem gerar. Ele é um ser aparelhado. Assexuado, praticamente. Assexuado, exatamente. Então, ele é um ser que... não sei se acontece com você, mas algumas vezes aconteceu comigo, que você encontra uma pessoa na rua, um atendente, alguém assim, que você não sabe definir se é homem, se é mulher, que gênero que é. Você não consegue, porque é um ser que é quase que assexuado já, porque você não consegue definir quem ele é. Então, essa crise dessa identidade, ela também traz essa marca da desconstrução da feminilidade, a desconstrução da masculinidade, onde o feminismo vai empoderar as mulheres para que elas se masculinizem e vai tirar o poder dos homens, que é feminilizá-lo. Então, o homem que é realmente um homem, com todos os seus hormônios, ele é taxado de ogro, né? Ele é taxado de machão. E aí ele perde, o homem está perdendo... De machista. Ele está perdendo o seu papel dentro do seu papel social. Essa é uma desconstrução seríssima, que futuramente as próximas gerações, as próximas crianças, essa geração já está vivendo, a geração anterior já sofreu pela ausência da masculinidade, né? E agora o empoderamento do feminismo na mulher masculinizada, né? Então, são outras questões que a gente tem que pensar. E aí, esse mundo, a outra crise dessa identidade é uma crise de autenticidade. O que eu quero dizer com isso? Talvez até tenha outra palavra, mas essa aqui me veio. Que é o seguinte, eu não tenho o direito de ser autêntico. Eu tenho que me parecer com a massa. Onde se fala um discurso dos diferentes, da inclusão, os diferentes, mas a mesma dialética ali do feminino e do masculino, agora joga também para a questão da inclusão. Então, fala-se assim, o discurso você precisa incluir os diferentes. Mas, na verdade, eles não estão incluindo os diferentes, eles estão tornando todos iguais. Exatamente. É uma massa. Onde todo mundo pensa igual, todo mundo veste o mesmo tênis, usa a mesma marca, usa o mesmo boné e vai seguindo um fluxo, uma massa mesmo, que você não consegue ser diferente. Você tem que ir ou você fica para trás sozinho, isolado. Então, essa crise de autenticidade, onde você ter o direito de falar o que pensa, né? A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, onde ela é tolhida, onde o politicamente correto vai te esbarrar em muitas coisas, né? E aí a gente vai vendo essa desconstrução desse valor de você não poder ser autêntico, né? Então, onde a democracia já perdeu há muito tempo, porque você só pode falar aquilo que eles querem que você fale. E isso aquilo que vai de encontro a essa desconstrução, a esse caos que eles querem gerar, né? Que vai de encontro com esse propósito, que é essa nova ordem mundial. Isso aí daí eles escancaram na mídia, dá força, coloca holofote. Mas se você é uma voz que se opõe a isso, aí você é cancelado. Cancelado. Porque você não pode ser autêntico. Exatamente. O autêntico, o diferente, choca, né? Então, você não inclui... E aí é muito interessante, porque quando a gente olha para a nossa impressão digital, cada um tem uma impressão digital. Deus é um ser extremamente criativo, maravilhoso, diverso. E ele trouxe uma diversidade incrível. Você olha para a fauna, você olha para a flora, você olha para o mundo, você olha para o céu, você olha para o mar, você olha para as espécies. Você vê uma diversidade imensa. Eu lembro quando eu estudava ainda, o professor disse que não existem duas coisas iguais. Mesmo que sejam dois gêmeos, eles não são iguais, eles são semelhantes. Eu nunca esqueci dessa aula. E Deus não fez nada igual. Porque Deus fez cada um na sua autenticidade. Mas nessa diversidade é possível ter unidade. Agora, o que o mundo está desconstruindo, que é isso, e está querendo construir, é uma uniformidade, não unidade. É como se nós fôssemos um produto de indústria. De indústria. Sabe, igual essa caneca aqui. Eu faço várias iguaizinhas. Isso. Como se nós fôssemos isso, um produto de indústria.
que não é a diversidade da unidade, mas é a uniformidade, né? Uniformizar todo mundo. Exatamente. Então, isso é uma desconstrução. E quando a gente vê, a gente está indo por isso daí. A gente está descendo esse rio. A gente está seguindo esse fluxo. E sem perceber. E sem perceber. E, de repente, você quer se vestir igual a outra, você quer falar igual a outra, você quer ter a mesma expressão, você quer ter o mesmo jeito, você quer falar as mesmas coisas e você vai perdendo a sua autenticidade. Porque existe, né, uma comprovação científica de que o nosso cérebro ele fica desconfortável de ser diferente do meio onde ele está, né? Aí tem até daquela série que estuda os cérebros lá, por exemplo, eles tem várias pessoas numa sala. Eles fazem um teste assim, numa sala de espera, vamos colocar assim. Aí um vai e se levanta. Aí o outro se levanta. Aí quando você vê, tá todo mundo levantado. Porque por mais que eu questione e falo assim, tá, mas por que eles estão em pé? Eu vou levantar para quê? É muito mais confortável você levantar e ficar igual a todo mundo que está em pé do que esse questionamento e você se opor e falar assim, não, mas eu não vou levantar porque não faz propósito. É mais cômodo, né? Exatamente. É mais cômodo não Então, pensar, existe né? uma tendência, você vê já, das pessoas, né? Quando a gente vai dirigir, existe uma coisa que se chama praxias motoras, né? Que quando você vai aprender, você tem que conduzir o teu cérebro a fazer aquilo. Depois você vai fazendo sem pensar. E na vida, é muito interessante que isso na minha vida prática, assim, eu tenho uma mãe maravilhosa, muito participativa, que me ensinou muita coisa. E quando eu casei, eu tô 28 anos casada, vou fazer 29. E quando eu casei, eu repetia as coisas iguaizinho a minha mãe fazia. Depois de alguns anos, eu comecei a pensar, mas por que eu faço, por exemplo, por que eu faço o arroz com cebola e não com alho? Ou por que eu não uso cebola e alho? E eu comecei a questionar, porque você só vai repetindo, não sei como foi para você. Automático. Você vai repetindo no automático. Aí tem uma história interessante, né? Diz que o marido... Vamos ver se eu sou ruim de história. Vamos tentar, vamos lá. Vamos tentar contar mais uma história aqui. Aí o casal, recém-casado, foi receber uns amigos e a menina foi servir um peixe, mas trouxe o peixe cortado em 2 partes e serviu na mesa. Aí a amiga que estava com ela que falou, por que você corta o peixe para assar? Daí ela pensou, falou, eu não sei, porque a minha mãe sempre fez isso. Vou ligar para minha mãe. Vou perguntar para ela, por que ela perguntar faz para ela, por que tem que cortar o peixe? Aí ligou para a mãe. Mãe, por que tem que cortar o peixe para assar? Daí a mãe disse, eu não sei, tem que perguntar para tua avó. A tua avó que me ensinou. Aí passou, né? Ela não conseguiu dar resposta para a amiga, mas ficou encucada. Passou uns dias, foi lá na casa da avó, chegou lá na casa da avó. Avó, tem uma pergunta. Por que corta o peixe para assar? Daí a avó começou a rir. Disse, não, minha filha, é que quando eu era, né, que eu tinha meus filhos pequenos, eu só tinha uma forma pequena e eu tinha que cortar o peixe, porque não cabia inteiro na forma, mas é só por isso. Só que às vezes a gente vai repetindo. Sem questionar. Sem questionar. E aí entra numa outra desconstrução, que é a desconstrução da inteligência, do intelecto. Não essa inteligência supra-sumo que todo mundo tem falado, mas a inteligência simples, básica. Nós somos seres inteligentes que devem pensar, que devem questionar, que devem buscar respostas. E essa arte de pensar, ela está extinta. E se nós vermos as gerações que estão sendo construídas hoje, é uma geração que está na frente das telas, seja telinhas ou telonas, sejam jogos, sejam celulares, criando essa dependência tecnológica e de uma forma letárgica, sem desenvolver a arte de pensar. E isso é um problema seríssimo, porque nós não questionamos mais. Nós não questionamos os porquês da vida. Mas nas próprias universidades também. Né? Sim, daí existe um aparelhamento. Mas eu digo lá desde o começo, né? Parece que é proibido pensar, né? E a gente precisa... Eu lembro quando eu tinha meus filhos pequenos, eu li o livro do Cury lá, e eu comecei a instigar os meus filhos. Primeiro eu cortei televisão, cortei tudo que eles tinham de conexão mesmo, fui bem radical. E ainda disse para eles, vocês não vão ganhar brinquedos caros, vocês vão ganhar os brinquedos baratos, vocês vão brincar na rua, vão brincar de palitinho, vão criar carrinho, vocês vão fazer bonequinha, né? Para minha filha, eu falei, você vai fazer bonequinha e tal.
E aí também, né, fui desenvolvendo eles, quando eu ia fazer tarefa com eles, perguntando se eles estavam entendendo o porquê daquilo, se eles entendiam aquilo, se aquilo realmente era. Eu fui instigando a mente deles a pensar isso, graças ao Dr. Augusto Cury, que sou apaixonada por ele também. E dentro da vida cristã também eu fui ensinando os meus filhos. Então, às vezes eu fazia algumas perguntas para eles, e tem uma frase que eu dizia muito para eles, era o seguinte: eu não aceito enlatado. Então, se eles fossem me dar uma resposta, não podia ser uma resposta de senso comum, padrão. Aquela que todo mundo diz. Poderia até dizer a mesma coisa, mas eles tinham que elaborar uma forma de me dizer, e aí eu dava um bis para eles, assim, né? Tipo, muito bem, essa resposta foi ótima, então você ganha um bis. E eu instigava eles a pensarem, a elaborar e achar. E eu acho isso fantástico, porque hoje eu tenho o maior orgulho deles, acho eles seres pensantes, né? Que pensam por si, que elaboram. Livres, né? Mas isso é um desafio. Dentro de uma cultura, a gente está numa contracultura e numa contramão, né? Então, é muito mais fácil eu deixar uma mente passiva do que ativa. É muito mais fácil dar um jogo para eles ou um brinquedo que não vai fazer pensar do que dar um livro, né? Então, porque a mente que pensa, ela te dá trabalho, né? Ela dá trabalho. Cansa, né? Cansa. Pensar cansa. Agora, a mente passiva é dominada facilmente, né? Então, hoje não, né? Meus filhos, a Larissa está com 22, o Natan está com 20 anos. Eles têm as suas leituras, eles escrevem seus textos, eles são pensantes mesmo. Mas eu lembro assim, até na adolescência, eu ficava pegando no pé. Você leu? Você está lendo? O que você está lendo? Que livro que você está lendo? Quanto que você está lendo? Por quê? Porque tem que pensar, você tem que desenvolver. E essa desconstrução da inteligência é muito séria. Porque dentro disso vem o seguinte, como vem a massa, como está caminhando dentro dessa massa, vem esse politicamente correto, que você vai falando o que é politicamente correto. E dentro do politicamente correto, existe a censura e existe o controle. Então, o que é a censura? Censura é, eu vou limitar o que você fala, você só vai falar aquilo que deve ser falado. E o controle é um controle de pensamento, você também só vai pensar aquilo que deve ser pensado. E isso parece estranho, mas ele é uma prática dentro das mídias, do cinema, né, da cultura, das músicas. A gente chama isso de janela de Overton, que é o seguinte, eu vou te mostrar um recorte, como se fosse uma janela, com as suas molduras, e você vai enxergando só a partir dessa ótica. Então, você vai definir um pensamento dentro desse quadrado, digamos assim. E você vai construir um pensamento que você vai achar que é teu. Mas aquele foi induzido, aquele pensamento, dentro daquilo que foi mostrado. Então, por exemplo, quando se fala um assunto, aborto. Então, as mídias, elas se juntam, né? E elas têm a janela de Overton. Elas vão mostrar sempre um ponto. Por exemplo, a questão da menina de 11 anos que foi abusada, né? Enfim, e que aí engravidou. Ele sempre vai te mostrar um recorte, porque aí você vai pensar, nossa, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Você vai construir aquele pensamento, não, tem que ter o aborto mesmo, tem que abortar mesmo. Você vai construindo um pensamento, essa é a janela de Overton, que é um politicamente correto, mas você está sendo censurado. Você está sendo limitado àquelas linhas para você pensar daquela forma, e você não consegue reagir. E isso é triste, porque isso a gente está vendo um aparelhamento em todas as áreas, onde as pessoas só vão pensando daquela forma. Então, pensar fora da caixinha é um desafio. Porque você nem consegue enxergar, quanto mais pensar. Né? Sim, porque em todo lugar só mostra aquela janela, só mostra aquele recorte. Então, os filmes, tudo. Novelas, filmes, jornais, revistas, livros. Exatamente. Né? E você vai ficando bitolado. Os professores da universidade, eles mostram só aquela janela, porque ele é autoridade. E isso é uma estratégia de manipulação das massas. Sendo. Né? Então, o povo vai indo, uma estratégia poderosa. Poderosa e funcional. Mas é a desconstrução da inteligência, que é a arte de pensar. Porque eu não penso mais por liberdade, eu penso porque o outro me fez pensar. Me induziu a pensar daquela forma. E eu acho que eu estou pensando pela minha cabeça. E eu acho que eu estou sendo muito bom, porque eu acho que eu estou sendo muito humano. Eu estou sendo politicamente correta, eu estou fazendo a coisa certa. Correta, eu estou sendo humana, eu estou sendo um ser humano evoluído. Evoluído, é o evoluído. Né? E aí vem a ONU, né, que traz uma janela
E todo mundo tem que pensar dentro daquela agenda, Uhum. dentro daquilo que eles têm, que essa ONU é essa construção para a nova ordem mundial. E vai todo mundo pensando, e vai seguindo aquilo ali, vai seguindo o fluxo. Se você pensa diferente, você é doido. Exatamente, vai formando as massas. Alguns anos atrás, o professor Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, ele foi um contraponto, né? E é muito interessante, porque ele tem acusações de que ele não era um filósofo formado, né? Mas por quê? Porque se ele fosse formado, até vi uma reportagem dele sobre isso, dentro de uma universidade, ele pensaria como todo mundo pensa. Mas como ele foi autodidata, ele pensou diferente. Ele trouxe ideias diferentes. Olha que interessante. Ele falou assim, gente, isso aqui é uma janela e o todo é esse aqui. O todo é esse dali. Ele abriu e descobriu que tinha outras janelas, outras portas, outra paisagem. Ele saiu da casa e viu algo, né? Me fez lembrar a caverna de Platão, né? Isso, né? Que fica só vendo as imagens projetadas e imagina a partir daquilo. Mas quando sai, você descobre que tem um mundo lá fora, né? Lá fora, exatamente. E aí você volta para contar para outras pessoas e muitos não acreditam, né? Acham que você tá louco. O cristianismo nos faz isso, né? Porque o cristianismo, ele nos tira da caverna. Uhum. E quando a gente pensa no transcendente, de novo no idealismo, no cristianismo, quando você pensa em Deus, na eternidade, você não limita mais a tua vida só a uma janela. Você enxerga uma realidade que é superior, que é maior e que é mais real do que aquilo que você está vendo. Uhum. Né? Isso é muito maravilhoso, isso é muito poderoso. Então, a gente precisa expandir. Olha o que Romanos 12:2 diz, né? Não vos conformeis, não tome a forma, não siga esse fluxo. Não pense como todo mundo pensa. Mas faça um exercício, renove o teu entendimento. Comece a pensar de uma outra forma. E aí você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Maravilhoso. Né? O repensar, o pensar. Às vezes até a nossa oração, né? Aquilo que eu fazia com as crianças, eu faço... às vezes até com Deus, né? Que a gente vai chegar para uma mesa, para o alimento e vai agradecer, né? Papai do céu, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém, né? E aí, eu não vou dar um enlatado. O que realmente eu quero falar com Deus? Uhum. O que de fato eu quero conversar com Deus? Aonde eu posso ser mais profundo na minha alma? Eu não quero usar as mesmas palavras, né? Ou enxergar a vida, ou ler, ou fazer uma leitura e uma interpretação da Bíblia, do que a Bíblia está querendo dizer. É além do que os olhos veem, né? É além dos nossos 5 sentidos. Então, essa transcendência... Até porque se a gente for pensar, se nossa vida, nosso mundo, se resumisse a essa existência, seria muito raso, né? Muito raso. Mas é o que as pessoas têm feito, inclusive cristãos. Uhum. Né? Tem enxergado só como esse só mundo na janelinha. Aqui, agora. E tem um mundo lá fora. E aí existem alguns aparelhamentos ideológicos também que eu quero passar aqui, que tem desconstruído, né? Vamos voltar para a desconstrução aqui. A desconstrução dos absolutos, né? Então, existe uma desconstrução, a partir lá da origem, uma desconstrução de absolutos, de verdades absolutas. E começa a entrar o relativismo. Depende do ponto de vista de onde eu estou vendo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Roubar um celular é um crime? É relativo. É relativo. Porque, coitado do menino, ele só queria tomar uma cervejinha. Uhum. Comer um churrasquinho. Comer uma picanhazinha. É. Ele só queria, né? Mas ele matou a moça, mas ele é uma vítima da sociedade, é relativo. Ele é vítima. Ele é vítima da sociedade. Então, a gente vai vendo essa construção do relativismo e muitas vezes nós vamos aceitando isso também. Nós não vamos mais colocando as verdades absolutas porque a gente tem medo. A gente tem medo de se colocar e ser rejeitado pela sociedade. Ser o politicamente incorreto. Incorreto. Né? Por ser aquela questão da autenticidade. Uhum. A gente tem receio de ser autêntico. Exatamente. Né? De dizer, não, é crime. Pecado é pecado. Não, mas pensa bem, já passou 2000 anos, mas é pecado. Não existe o pecadinho, o pecadão. Aquele que mentia, não mente mais. Mas eu só menti pra... Uhum. É pecado. É mentira. É mentira. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que dava o seu jeitinho, não faça mais.
Entendeu? E a gente começa a relativizar. E a nossa vida vai ficando relativizada. E a gente vai dando um monte de desculpas para a nossa vida. Isso é uma desconstrução. A desconstrução do absoluto. Existe sim um Deus, existe sim uma verdade, existe uma palavra que norteia a nossa vida, existem valores que são inegociáveis, existem princípios que nós só vamos colher se nós vivermos dentro desses princípios. Existe céu, existe inferno, existe pecado, existe salvação, existe Deus, existe o diabo. Existem, são absolutos. E a gente não consegue mais falar sobre os absolutos. E a gente se relativiza dentro dessa sociedade. E é interessante porque quando Nietzsche ele diz que Deus está morto, é por causa desse relativismo. Porque a religião ela foi se tornando tão relativa que ela era indiferente, que ela não brilhava, a luz que tinha que brilhar não brilhava. Jesus vai dizer assim, se o sal for insípido, para que serve? Se não for para ser pisado pelos homens. Né? Se não faz diferença se eu não proclamo os absolutos e eu entro dentro dos relativos, eu me misturo a isso tudo. E eu creio que Deus está levantando no Brasil. E é profecia, e saiu o vídeo do Luiz Hermínio essa semana maravilhoso, que ele trouxe lá aqueles estudos das profecias sobre o Brasil. Desse Brasil que vai brilhar uma luz. E que vai brilhar, e eu acredito nessa luz do verdadeiro. Acho que eu até falei aqui nos outros podcasts, mas eu tenho falado muito sobre isso. De um Brasil que vai declarar Deus está vivo, sabe? E nós cremos nele. Há um absoluto, há uma palavra, há uma salvação, há uma verdade. O pecado entrou na humanidade, mas entrou a salvação. Por um homem entrou o pecado, por um homem veio a justiça. A gente tem que pregar os absolutos no mundo de relativos. Isso precisa ser trazido. Então a gente precisa fazer brilhar essa luz. É o que eu digo, né, Daisy? Que o mundo está assim não é porque os maus falam, mas é porque os bons se calam. Edmund Burke fala isso. Depois eles disseram que outras pessoas disseram, mas Edmund Burke diz isso. Para que o mal prevaleça, basta o silêncio dos bons. Exatamente. Né? E é isso. Eu vejo que o mundo todo está calado. Hoje, quem pode abrir a boca é o Brasil. O Brasil está com a chance de trazer uma luz e dizer, sim, existe uma verdade. Ela é absoluta. Né? Então, isso é uma coisa que eu vejo essa desconstrução do absoluto. Né? Voltando lá para o propósito, o niilismo, né, que é esse vazio existencial, é a desconstrução de propósitos, como se tudo fosse um vácuo, tudo fosse um vazio. E aí o materialismo, né, que todas as respostas estão aqui, não há transcendente. A vida é só isso daqui, o que eu posso tirar de máximo proveito. E dentro disso, dessa linha de pensamento, dessa desconstrução de um propósito maior, de contribuição de vida, de entender que não é só para mim, mas eu existo para que eu possa contribuir sobre outra vida. Por que eu estou aqui hoje? Né? Eu estou aqui hoje porque eu creio que alguém que está aí pode estar ouvindo e possa fazer diferença na sua vida. Talvez hoje você vai pensar um pouco diferente. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu quero dar uma contribuição. A Daisy não está me pagando. É verdade. Eu poderia estar em casa descansando. Estou meio tontinha hoje aí. Está com labirintite. Estou com labirintite, inclusive. Não estou conseguindo virar muito para o lado. Mas por quê? Porque eu entendo em algo que é maior do que eu. Agora, quando eu falo de niilismo, que eu entendo que é só essa matéria, que é só o vácuo, que eu tenho que encontrar o prazer pela minha própria força, eu vou buscar poder, riqueza, eu vou buscar o bem-estar, eu vou buscar o meu eu, o meu egocentrismo. O meu eu entra no meio, no centro de todas as coisas, e o que vale é como eu estou me sentindo, e tudo tem que ser ao redor de mim, o mundo tem que circular. Como Copérnico lá, que tudo era ao redor da Terra, e a gente vai entendendo que nós não somos o centro do universo. Que nós não somos o centro do universo. E aí esse niilismo, ele vai trazer isso, esse vazio, que eu preciso buscar para mim. Mas não, quando eu busco para o outro, é que eu me encontro. Né? Quando eu entendo que eu existo para ser relevante no mundo, é que eu realmente me encontro com a minha essência, né? Então, isso é muito interessante. E dentro desse niilismo, dessa busca do eu, existe o hedonismo. E é aqui que eu quero também pensar um pouquinho com você.
O que é o hedonismo? A busca pelo prazer a qualquer custo. Se tem uma coisa dessas características que nós temos visto de uma forma muito latente hoje, é o hedonismo. As pessoas querem prazer e não importa qual custo. E de que forma isso? Talvez justamente por falta desse vazio existencial. Isso precisa ser preenchido por alguma coisa, né? Precisa ser preenchido. Então, eu vou me preencher. Exatamente. E aí, vamos pensar, nós somos espírito, alma e corpo, né? Existe dentro de nós o instinto, né? Freud vai falar muito sobre o instinto. E esse instinto é animal, digamos assim. É o nosso lado quase que irracional. Por exemplo, se eu estou com muita fome, eu vou comer qualquer coisa que aparecer pela frente em qualquer momento. Porque eu não consigo racionalizar e pensar, vou fazer uma saladinha, um ovinho. Eu vou comer a coxinha que tiver na rua porque eu estou com fome. Né? É o meu instinto falando. Agora, dentro desse instinto, a gente pode levar para vários lados, mas eu quero trazer um pouco para a questão da sexualidade, que é esse centro do hedonismo, desse centro do instinto mesmo, dessa busca do prazer pelo prazer. Não importa se eu vou... Como que eu vou ter esse prazer? Eu não estou nem aí para a ética, eu não estou nem aí para a moral, eu não estou nem aí para o que é correto, eu quero satisfazer o meu prazer. Se isso for a custo de pornografia, se isso for a custo de dinheiro para pagar a pornografia, se for a custo de prostituição, eu quero o meu prazer. Então, a desconstrução desse ser espiritual para esse ser instintivo. Então, sai esse ser espiritual racional que está no controle e entra um instinto animal. E é isso que nós temos visto na nossa sociedade. Por que a pedofilia, pornografia, por que esses abusos de todas as formas têm tomado conta? Porque a pornografia é um mercado que gera muito dinheiro por causa do hedonismo. Não importa, eu quero prazer. Eu não estou nem olhando para minha família, se eu tenho esposa, se eu tenho filhos. Eu não dou mais valor para essas coisas porque o meu instinto está mais forte do que a razão. E isso é muito sério, né? E aí a gente vê a pedofilia. Recentemente nós vimos o vídeo da Damares que vazou. E ontem eu confesso que eu fiquei muito chocada. É um assunto muito sensível no meu coração quando se fala de crianças e pedofilia, né? E eu vi um vídeo da ilha de Marajó. Alguém fez essa filmagem de um barco com alguns homens lá meio ricos, beijando na boca uma criança de 6 anos, uma menininha. Misericórdia. E aí o vídeo, na verdade, ele estava mostrando que a Damares não estava errada, né? Lógico que a gente sabe que não está errada. Que instinto animal é esse? Não, porque é tão sórdido. É sórdido. Que as pessoas tentam desconstruir até a verdade. Tipo, ela vai, relata uma verdade. E as pessoas cegas, obstruídas por, sei lá, por uma coisa satânica. Parece falar, é mentira isso. E contra ela, né? E contra quem denunciou, né? Exatamente. É um absurdo. Mas é mais absurdo a gente olhar, por exemplo, a denúncia de bebês, né? De bebês recém-nascidos. Pensa, gente, isso é animal. Isso não pode, isso é muito animal. Mas isso é real. Então a gente está vendo esse hedonismo, e aí vai entrar, né, a panfilia, o poliamor. Imagina, você é casada com o marido, aí você tem relações com outras mulheres, com outros homens, com outros casais, e enfim, a gente sabe tudo isso que acontece, né? Um incesto. Como que pode um pai abusar de uma filha? Gente, aonde chega essa degradação, essa desconstrução moral do ser humano? É a desconstrução da humanidade. Não é a desconstrução simplesmente de um valor. É uma desconstrução de uma humanidade. E aí eu pergunto, esse ser humano está se evoluindo? Né? E as pessoas aplaudem porque elas celebram, porque estamos conseguindo conquistas nessa área, conquistas de legislação para apoiar todo tipo de perversidade animal, instintiva, do hedonismo. Que conquista é essa? Que conquista das trevas é essa? Que construção de humanidade nós estamos vendo, que não respeita uma criança, um bebê recém-nascido, um filho, onde se existe a bestialidade, onde o prazer está com sexo com animais.
aonde está a humanidade? Né? Então a gente vê esse caos que está se formando, essa coisa horrível. Eu vi outro dia uma questão de abusos com idosos. E os idosos não têm coragem de denunciar. Eles sofrem abusos. Idosos. Gente, desculpa, eu falo nesse tema, mas eu tenho vontade de chorar. É verdade. Para onde está caminhando a nossa humanidade? Essa desconstrução total. Sabe? E além de tudo, porque alguém pode dizer, mas isso sempre existiu. Sim, sempre existiu. Mas não na legislação. A gente pega a Holanda, a gente pega Canadá, legalizando, esses absurdos, te dando né? autonomia para fazer isso. Para dizer sim, você pode ter incesto, você pode ter relação com seus filhos, você pode abusar de crianças. Você pode abortar. Abuso, você pode abortar. Sabe? É um máximo de um prazer. Você pode até roubar um celularzinho ali que não vai te dar nada. Sabe? E o tráfico humano, o valer, pegar meninas, levar para outro país, sabe? Para prostituição, para escravidão sexual, roubar crianças, roubar órgãos. Gente, olha onde que estamos indo. Que humanidade é essa? E será que nós vamos ficar calados, passivos, diante desse rio que está correndo? E é isso que eu digo, a gente precisa abrir os olhos e denunciar as obras das trevas mesmo, sabe? A gente não pode compactuar e ficar em silêncio. Talvez a gente não vá para as ruas e para as praças, como eles fazem, leve cartazes, mas a gente pode fazer isso numa urna, votando, né? A gente pode, sim, declarar o que nós estamos fazendo aqui. Ainda temos voz para falar, ainda temos uma liberdade para falar desses assuntos, porque um dia a gente vai ser tolhido dessas coisas. Mas eu vejo a gente precisa se posicionar. Né? Já estamos caminhando mais para o nosso final aqui, mas eu tenho alguns pontinhos que eu quero falar ainda. Não, deixa eu só voltar aqui, né? O máximo aqui, né? A questão de... Faltam 2 ainda, de né? ter sexo com defuntos. Nossa. Pensa, gente. Isso é animalização humana. Né? Animalização. Agora eu pergunto para você, isso que eu tô te falando, Deise, é coisa da minha cabeça ou isso que está acontecendo no mundo? Pois é. Desconstruções. Que sociedade nós estamos construindo? Desconstrução da família. Estamos caminhando para o precipício de costas, como diz o outro, e não estão percebendo. Estamos achando que estamos indo para um lugar bom, porque é o que a ideologia fala, isso. Né? E acreditando, né? Uma ilusão. Pode tudo. É a utopia, né? Nós falamos outro dia da utopia. Exatamente. Para um mundo utópico, né? Uma realidade utópica que nunca vai ser alcançada, porque a promessa nunca vai ser realizada, porque não existe. Não existe esse mundo, né? Idealizado no sentido utópico, comunista, socialista, marxista, enfim. Não ia falar sobre isso hoje, acabei entrando. Mas não existe, né? E o mundo, Brasil, metade do Brasil enxerga isso como uma coisa positiva, sem conseguir enxergar as diferenças, sem conseguir racionalizar, sair da caixinha, sair da janela de Overton, sabe? Olhar para o mundo e dizer, puxa vida, vamos acordar, Brasil, acorda, Brasil. Desperta tu que dormes, a Bíblia diz. Desperta, sabe? A gente precisa realmente ser essa voz que clama no deserto, sabe? A gente tem que ser essa voz que proclama o evangelho, sabe? A gente tem que ser a verdade, a luz que brilha, a gente tem que ser o sal que salga, a gente tem que fazer diferença no meio da sociedade do mundo. A gente não pode ficar passivo. Sim, e assistindo a tudo como se fosse natural. Exatamente. Aí as pessoas olham para os 2 candidatos lá como se fosse dormir com eles, como se fosse casar com eles. Não é a pessoa, mas é a ideologia que está por trás daquilo. Lógico, e a permissividade, né? Mas enfim. É o que o Mari fala. Essa dúvida ela não podia nem existir. Porque a disputa é entre um muito ruim e um que só é ruim, vamos colocar assim. Se é que você não gosta. Eu nem vejo a questão, eu nem vejo a questão de candidatos em si. É a questão mesmo da pauta ideológica. Exatamente. Né? Que pauta que nós queremos? A figura representativa, ela é de menor valor nesse momento, porque ou nós vamos ter um lugar que nós poderemos nos posicionar,
ou vai ter um lugar que nós teremos que engolir tudo. Exatamente. E ficar então, quietos, quer dizer, essa dúvida entendeu? não pode nem existir. Nem existir. Isso é simples. Com certeza. Seja, né? Talvez a gente faça um outro podcast sobre a questão das drogas, isso tudo, da legalização das drogas, o que esse narcotráfico tem a ver com o Brasil, mas enfim, eu não quero entrar nisso. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar. Desconstrução mas, da enfim, família. chega lá na UNA, aperta o 22 que vai dar tudo certo. Né? Fica tranquilo que vai dar tudo certo na tua vida. Vai dar. Não digo, né, que vai dar tudo certo, mas eu vejo que a gente vai ter um tempo mais para respirar e para esse farol que o Brasil vai ser para o mundo. Porque isso que a gente está conversando aqui, é lógico que não é uma ideia só minha, né? São pensamentos que têm surgido, lógico que eu penso bastante também, mas são construções, você vai juntando uma coisa com outra e você vai construindo algo. E os nossos olhos do Brasil, eles estão abertos. Se nós olharmos para nós há 30 anos atrás ou 40 anos atrás, nós estávamos cegos. Nós olhávamos por essa janela. Então, hoje os nossos olhos se abriram. Agora pensa o seguinte, e se essa voz nossa, do Brasil, ela ecoar para a Europa, exatamente, e se ela ecoar para a América, e se ela ecoar para outros lugares, outras pessoas vão reconhecer a verdade, entendeu? Mas aí eu te digo, Deise, por que há 8 anos atrás nós éramos essa mente que só enxergava por essa janela e que achávamos também que era tudo bom, e hoje a gente tem essa visão diferente? Pela doutrinação, né? E aí Deus trouxe um elemento surpresa que mudou toda a história política brasileira, né? E que nos fez começar a enxergar uma luz, né? Quando a luz brilha, o versículo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ela é real, porque quando a luz brilha e você começa a enxergar aquilo, você já não aceita mais passivamente. E aí a gente, no fundo, quer culpar também grande parte da população, mas eu acredito que a maioria tem seguido esse rumo, vamos usar essa palavra, por causa de uma ignorância, né? E a ignorância não no sentido pejorativo da coisa, a ignorância da falta de conhecimento mesmo, de não ter entrado essa luz, de não ter percebido para onde está caminhando, de não ter enxergado toda essa planilha da forma como a gente consegue enxergar melhor. Então, são nossos irmãos, são amados nossos, e tudo que nós queremos é que possam também enxergar. Com certeza. Né? Que possam sair dessa janelinha. Exatamente. Hoje usamos a palavra janelinha, vamos ficar na janelinha. Vamos ficar na janelinha. A desconstrução da família patriarcal, né? Então, o que é a família patriarcal? Um homem, uma mulher e filhos, né? Uma família tradicional. Que se a gente for pensar, o que são nações? São famílias? São famílias. Só que a desconstrução dessa família, a gente acha assim, é só mais um tema, mas não é. Então, hoje está sendo construído o seguinte, uma família pode ser 2 homens e os filhos, 2 mulheres e os filhos. Bom, e aí vai começar a misturar um monte de coisa daqui a pouco. Pode até ser um animal, né? Como alguns países. E um robô. Eu vi no Japão um homem que se casou com um robô. E ele casou no civil. Ele casou com um robô. Então, digamos, dentro dessa nova construção... Pode tudo. Isso é uma família. Pode tudo. Não lembro qual país que ela se tornou uma onça, porque ela se via como uma onça. Uma gata, uma coisa assim. Enfim, essas distorções. E a gente vai aceitando tudo isso como se fosse família, né? E não tá longe. Eu gosto de animais, eu tenho cachorro, eu tenho gato, eu tenho papagaio. Eu curto os bichinhos, por causa dos meus filhos também. Até a semana passada eu tava com 3 cachorros, 2 golden. Ai, que delícia. Um gatinho, o outro é um bacê. E tudo bem, mas eles... são os nossos bichinhos de estimação, mas não são nossos filhos. Exatamente. E a gente começa a achar natural. Então, essa desconstrução da família patriarcal... Até porque essa desconstrução da família começa já naquela coisa de você não ter filho, né? Que é normal você se apegar. Isso que eu estou dizendo. Eu não sou contra bichinho. Eu amo os bichinhos. Eu amo os bichinhos. Não tenho nenhum problema com eles. Mas eles não são... minha família. Eles são nossos animais. Queridos, bem cuidados, bem tratados. Protejo eles. Não gosto de ver eles doentinhos. Não tem problema. Mas não são meus filhos.
Entendeu? Só que a desconstrução da família vai colocando outras construções no lugar. E quando você vê, naturalmente, você está no bolo e você está aceitando e concordando com tudo isso. E não acha maldade nisso, só que por trás vai ter muitas coisas que vão implicar e que não são boas. Então, família patriarcal, monogâmica. Uma esposa, um marido. A lei hoje nos apoia numa família monogâmica, mas até quando, se nós não abrirmos os olhos? Daqui a pouco vai ser como o sheik, pode casar com quantas mulheres quiser, ou quantas puder sustentar. E além da família patriarcal monogâmica, existe uma construção que é a família, uma construção ocidental, cristã, família patriarcal, monogâmica, onde há fidelidade. Porque também eu posso não ser casado com o outro, mas não ser fiel. Então, a fidelidade também é algo que já está, digamos assim, hoje parece que está em desuso. Foi desconstruído a fidelidade. A monogamia ainda se mantém numa certa aparência, mas a fidelidade se desconstruiu. Raramente você encontra um casal com muitos anos casados. Mas que nunca você tiveram. vê, a desconstrução da fidelidade é o passo para ir desconstruir a monogamia depois. Para conseguir o poliamor, né? Exatamente. Que a gente já vê hoje, que é por uma questão legislativa, que mais tarde vai ter leis que já não vão mais proteger. Então a gente precisa enxergar isso. Para onde está indo o nosso rio? Exatamente. É que a coisa vai escalando, né, Vai escalando. Daisy? É como a questão da criminalidade lá do celular. Parece inofensivo, né? O menino lá roubou um celular, ele ser penalizado por isso, não parece? Sim. Só que aquela é a porta, é a janela para ele escalar para outros crimes até chegar a matar. Exatamente. Né? E isso vai abrindo, né? A questão dos homens, né? O papel dos homens. Eu falei lá atrás na questão do feminismo. As pessoas acham que a mulher está em crise. Mas quem está em crise é o homem. Porque o homem já não encontra mais o seu papel na família. Ele não encontra mais o seu papel de honra. Ele não encontra mais o seu valor. Então, o homem dessa sociedade está vivendo uma crise de identidade. Muitas vezes ele se apega com outras pessoas por uma questão de afirmação da sua identidade, porque ele não recebe em casa do seu valor, né, que é a honra. Então, você veja, tá uma bagunça. Você vê, ele perdeu essa função da identidade dele, porque a mulher perdeu a dela, né? Porque a mulher, ela assumiu um papel que não é dela. Ela perdeu o papel dela, né? Então, essa desconstrução é uma bola de neve. Uma desconstrução familiar. Quando tirou a mulher de casa, não que eu acho que a mulher tem que ficar em casa, e não acho, mas quando você entende a dignidade, o valor do seu lar, o seu papel relevante, a sua importância na formação dos seus filhos, na construção desse marido, na descoberta dessas identidades, você enxerga a casa de uma outra forma. Mas isso foi desconstruído, como se ser dona de casa fosse uma coisa péssima. A mulher. Exatamente. É um demérito ser dona de casa, entendeu? E não, é uma honra quando você entende o seu papel e o seu valor. Porque você sabe a sua identidade. Né? Mas quando você não sabe, você precisa aprovar e precisa de afirmações lá fora. Mas quando você sabe, você vive o seu potencial. E você me fez lembrar agora de uma passagem de Jesus lavando os pés dos apóstolos, né? Isso fez dele maior, muito maior. Mas só foi possível porque ele sabia a identidade dele. Jesus diz, olha, se você quer ser o maior, sirva a todos. Sirva. Maior é o que serve. Maior é o que serve. Mas então, aí volta, né, a questão da mulher, quando ela sabe quem ela é, o seu valor, o seu papel, quando ela consegue entender a importância que nenhum outro sucesso vai compensar a alegria dela ver os filhos bem encaminhados, de ver o marido vivendo o seu propósito, né? Não quero entrar muito nisso, porque isso é um tema maravilhoso, mas é a questão do entendimento do que é a submissão, de levar o marido à sua missão, né? É muito maior do que o mundo fala. E o homem, quando ele aprende a amar, encontrar na mulher a sua fonte de contentamento, né? Ele tem um provérbio que diz que ele não sai jorrando as suas fontes pelas ruas, mas ele tem um lugar onde ele pode depositar a sua fonte,
né? Então, o amar como Cristo amou a igreja, o saber que ali é o lugar que vale a pena ele depositar esse amor, esse cuidado, essa proteção, né? Então, são valores que se perderam. Que se perderam. Valores e Parece que o homem, para mostrar a sua masculinidade, ele tem que ter casos fora do casamento. A mulher, para mostrar o seu valor, ela tem que sair de casa. Olha que desconstrução que foi feita. A desconstrução dos pais entenderem que os filhos não são uma extensão dos seus próprios desejos, mas os filhos também são eternos, vieram por um pensamento eterno. E quando nós descobrimos o alvo que Deus tem para a vida deles, nós vamos só alinhá-los para eles alcançar o alvo. Isso é maravilhoso. Eu não fico com expectativas acima dos meus filhos, que eles vão ser para mim, que eles vão devolver para mim, que eles vão ser honra para mim. Eles vão ser o que Deus tem para a vida deles. E o meu papel é impulsioná-los a viver isso o quanto antes, o quanto melhor. Se eu já entendi o que Deus tem para eles, eu tenho que levá-los a isso. Isso é não provocar a ira dos filhos. Isso é não contrariar a natureza deles, não querer que eles façam o que eu quero por imposição. Mas é eu entender que aquilo que eu estou corrigindo, aquilo que eu estou fazendo, eu estou alinhando para que eles possam ir aonde eles têm que ir, né? E os filhos também poderem enxergar os pais com honra. Apesar das diferenças, a honra, o valor, né? A honra está ligada à atribuição, ao valor. Que valor os filhos têm dado aos pais? Né? A Bíblia diz que nos últimos tempos os filhos matarão os pais, serão contra os pais, né? Filho contra pais, pais contra filhos. E desconstrução. Desconstrução total. E essa terceirização da educação dos filhos, né? O vínculo muitas vezes está com a babá e não está com a mãe, né? Exatamente. Daí ele fica preso. Aí ele vai para a universidade, por exemplo, daí ele se prende naquelas teorias lá que os... Por quê? Porque não teve essa formação de pais em casa, da família patriarcal. Fica alvo fácil dessa sociedade, né? É interessante, nós tivemos uma conversa com o Natan outro dia e ele pontuou algumas coisas que... Natan, seu filho, do meu filho, 20 anos, né? Tá namorando, vai casar. A minha norinha linda. E aí nós estávamos tendo uma conversa, aquela conversa de pai para filhos, assim, né? Boa, né? Natan vem aqui, gente, no podcast falar para nós. Sim. E aquela conversa mais profunda, assim, e de repente ele olhou pra gente e deu uma resposta que nos surpreendeu e foi maravilhosa ao mesmo tempo, né? Ele disse: pai, mãe, eu quero que vocês não fiquem preocupados com essa área, porque eu já aprendi com vocês, eu já entendi que aquilo que vocês fizeram foi o melhor para vocês e eu quero seguir esses passos. Mais ou menos assim, né? Eu não quero entrar em detalhes do que é, mas ele quis dizer assim: funcionou com vocês? Então eu vou fazer isso. Uau! Cara, isso foi muito legal pra gente como pais. Porque é uma coisa boa. Eu não preciso ficar pegando no pé do meu filho se ele tem que fazer ou não tem que fazer. Ele falou: não, eu já entendi. Eu já li isso na vida de vocês. E eu já tomei minha decisão. É isso que eu quero pra mim. Porque ele viu o sucesso na vida de vocês. Vocês não precisaram falar nada. Ele viu, né? Ele viu o fruto, né? Ele viu o fruto. Interessante isso. Então, é essa questão de honra, né? Naquele momento eu me senti muito honrada, assim, pela vida dele, né? Tanto um quanto o outro, né? Os nossos filhos, graças a Deus, são bênçãos. E o nosso último ponto. Acho que já deu 1 hora, será? Já, né? A desconstrução religiosa. Então, o que é essa desconstrução religiosa? A palavra religião é religar a Deus, né? É lógico que aqui a gente vai usar essa expressão desconstrução religiosa, mas eu penso que o cristianismo não é religião. A religião é toda tentativa sincera, honesta, piedosa, justa, bem intencionada de alcançar Deus. Isso para mim é religião. Então, todo o esforço humano para que possa agradar a Deus, né, no sentido de conquistar a Deus, ou de alcançar essa salvação, ou de conseguir a aprovação de Deus. Isso para mim é religião. Cristianismo não é o homem chegando a Deus, mas cristianismo é Deus alcançando o nosso coração. E não porque somos bons, e não porque merecemos, mas simplesmente pela obra da sua graça. Então, cristianismo é esse Deus que alcançou a humanidade, não essa humanidade que conseguiu fazer uma torre e chegar a Deus. Né? Então, para mim, existe essa diferença. Mas eu vou usar a linguagem aqui, religião, para a gente entender esse Deus, né? Então, qual que é uma desconstrução, né, desse nosso tempo, que vem desde o século XIX?
é o ateísmo. Não, Deus não existe. O que existe é a ciência. O que existe é o materialismo. O que existe é a evolução. Deus não existe. Então, o ateísmo, ele anula a existência de Deus. Embora eu estou falando isso porque isso é um fato real e é aquela coisa do marxismo cultural de que Deus é a criação do homem. Deus é a criação do homem, né? Então, se o homem criou, ele pode descriar também, a religião é né? o ópio da humanidade, né? Quer dizer, eles precisavam encontrar um alívio dentro. Exatamente. Então, E aquela construção de que mais, Helen, de que a religião, ela te se intitole, ela te coloca as vendas, ela te priva da liberdade. Da liberdade, né? Uma desconstrução, né? Mas essa desconstrução de tirar a existência de Deus do cenário, de dizer, não, Deus não existe, na verdade, ela foi uma boa tentativa. E a gente acha que o mundo é ateu, mas o mundo não é ateu. Não nessa forma. Porque não pegou tão bem. Porque dentro do ser humano, Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Para que ele pudesse buscá-la. Uau. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, todo ser humano, ele é um ser espiritual. Ele sabe que ele tem uma espiritualidade. E ele precisa alcançar isso. Então, o homem vai sim adorar. Seja outro Deus, seja uma pedra, seja um pau, seja uma árvore, seja o sol, seja a lua, seja ele mesmo, seja um outro ser humano. Ele vai, porque a espiritualidade está dentro do ser humano. Então, esse negócio de dizer Deus não existe, não pegou tão bem. Agora, o que pegou muito bem foi a questão da secularização. Deus existe. Mas ele está lá no céu e nós estamos na terra. Deus fez tudo e deixou que o mundo se tornasse um caos. Essa ideia pegou. Quando eu separo o secular, quando eu coloco Deus dentro de uma igreja, dentro de um templo, e coloco um sacerdote e digo, esse sacerdote, ele tem que ser bom, ele tem que buscar Deus, ele tem que ser um homem bom. Porque de vez em quando eu vou lá e ele coloca a mão sobre mim, ele ora por mim, então aí já estou resolvido. Mas eu levo a minha vida, eu sou secular, eu não preciso dessa religião. A secularização é um mal do nosso século. O ateísmo não. Deus existe, mas ele não se importa. Então, eu faço conforme as minhas forças, eu dou o meu jeito, eu dou meus pulos. Eu acordo, faço as minhas coisas, eu sou inteligente. Ele está lá e eu tô aqui. Eu tô aqui. De vez em quando, eu vou lá no sacerdote e o sacerdote é o intermediador e ele resolve meus problemas. Mas eu não preciso me chegar a Deus. Parece uma coisa grotesca. Não, e isso é tanto que a gente, quando precisa de uma oração, você pede para alguém orar para você. E aí a gente entende lá em Hebreus, vai dizer que agora nós temos um novo e vivo caminho, que nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. Que agora nós só temos um sumo sacerdote, que é Cristo, que apresentou a sua oferta diante de Deus. E nós não precisamos mais de intermediário, o único intermediário é Jesus Cristo. O véu se rompeu. O véu se rompeu. Então, hoje a gente entende que as atribuições são diferentes. Existem sim pastores, eu sou pastora. Mas eu não sou mais e nem melhor e nem chego mais rápido e nem a minha oração vai mais rápida para Deus, porque nós somos iguais, eu tenho atribuições diferentes, mas somos iguais, né? Então, esse secularismo, ele infiltrou dentro da igreja e ele perverteu uma verdade absoluta, né? De que somos todos filhos de Deus e podemos chegar diante dele e temos também a nossa responsabilidade de ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de ser sal e luz. Então isso perverteu, porque agora a gente coloca assim, não, o missionário tem a missão de ir para o mundo. Eu não. Eu pago, eu dou oferta, mas não, é uma responsabilidade nossa. Essa foi minha pregação de domingo. Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Outra coisa é assim, Deus existe, mas ele é muito mau. Ele está com um martelo de Thor na mão e ele quer acertar a minha cabeça no primeiro erro. Então, eu tenho medo de Deus. Ele é vingador, Ele né? é vingador. Eu não quero chegar perto de Deus, porque se eu chegar, eu sou pecador, então ele vai me destruir. Então, eu preciso manter uma certa distância. Eu deixo a minha esposa aí com meus filhos, mas eu não. Eu posso ser fulminado se eu chegar na presença dele. Essa é uma desconstrução de quem é Deus. E uma construção de um Deus mau. Né?
Mas existe um contraponto também. Existe aquele Deus que é bonzinho demais. É o Deus que, tipo, eu vivo na graça, existe a hipergraça. Não importa o que eu faça, o que eu deixo de fazer. Isso é verdade. Não importa o que eu faça ou deixo de fazer, Deus vai me amar. Mas existe uma hipergraça que diz assim, tá tudo certo, eu posso ir na balada, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso fazer o que eu quiser. E Deus tá tudo certo, porque você salvo e não tem problema. Não existe uma consciência desse Deus vivo dentro de nós, desse Deus santo dentro de nós, desse Deus justo dentro de nós. Não sei se você está entendendo. Estou perfeitamente. São construções e desconstruções. Deus não existe. Não, Deus existe, mas está lá no céu. Deus existe, mas é muito mal. Deus existe, mas ele é tão bonzinho. Então, tanto faz. Deus é bom e é bobo, né? Então, mais ou menos isso. E ele perdoa os pecados, não posso continuar pecando. Deus está tudo certo, né? E aí a outra desconstrução é uma que a gente tá vendo, relativização de Deus. De Deus, né? E Deus é absoluto. Exatamente. Porque Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, né? Mas Deus é um Deus correto, que vai ter um julgamento, que eu falo, um Deus de amor, é um mas Deus de também amor, um Deus de justiça. É um Deus de graça, mas haverá um julgamento, haverá um juízo, né? E quem estiver debaixo da graça não tem nenhuma condenação. Mas haverá. Então, você vê essas desconstruções sobre Deus, né? Então, bater de frente e dizer Deus não existe, não pegou. Mas desconstruir figuras de Deus, pegou. Funcionou, são desconstruções. E a outra é a igreja desnecessária. Se eu posso chegar direto para Deus, Deus me responde, se eu tenho hoje tantos canais que eu posso ouvir uma mensagem, eu não preciso mais da igreja, a igreja é desnecessária. Só que a igreja, ela não é um templo. Ela não é as cadeiras. A igreja é a comunhão dos santos. A igreja vai além do templo. A igreja é quando eu permito que a multiforme sabedoria de Deus, ela se manifeste. É quando eu vejo um que prega, quando eu vejo um que ama, quando eu caminho com um que ajuda, quando eu abraço um que ora, quando eu vejo as diferenças, quando eu tolero aquele que ainda não conseguiu, que é mais fraco. Quando isso é igreja, é como uma família. Eu me construo para chegar à imagem, né, que Paulo vai dizer, até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, que é de Cristo. Né? Então, nós precisamos desse corpo que se manifesta dessas muitas formas. E é isso que nos faz crescer. Às vezes é uma palavra diferente, às vezes uma oração, às vezes o louvor. Quantas vezes chega na igreja, coração ferido, você nem sabe dizer o que tem. Quantas vezes eu nasci num lar cristão, eu convivi, sou pastora já há 28 anos, eu vivo uma vida assim. Quantas vezes eu estava numa crise que eu nem sabia explicar que crise era, mas durante o louvor, aquele louvor foi me libertando, me curando, me sarando. E quando eu vi, eu estava leve, eu entrei no culto pesado e saí louvando a Deus, agradecida, vivi uma semana maravilhosa. Esse corpo. Quantas vezes numa mesa, de abrir um coração, de um toque, de receber uma oração, eu me senti aceita, compreendida, amada, entendi, me senti filha, senti o que é ter irmão, sabe? Isso é igreja. Então a igreja, ela é necessária. Mas a desconstrução de que a igreja é desnecessária está formando uma igreja de desigrejados, né? Um corpo de desigrejados. Isso também é uma desconstrução. Então, a gente precisa estar atento a isso. Não que o local vai importar. Querido, se for embaixo de uma árvore, se for dentro de uma casa, mas você tem que ter um corpo que funciona, que caminha, que tem uma liderança, que vai te orientar, o profeta que vai te dar direção, o pastor que vai te dizer como você está caminhando, sabe? O mestre que vai te ensinar, o apóstolo que vai trazer uma visão. A gente precisa disso. E essa desconstrução da necessidade da igreja é uma coisa terrível, que nós estamos vivendo no nosso século e que pode piorar, depende de como as circunstâncias ficarem, né? E a última desconstrução, dentro dessa questão religiosa, é dizer que o pastor é interesseiro, ladrão, e que ele só quer dinheiro. É verdade. E dizer que o pastor é só capitalista, essa, né? Essa aí é soberana. Essa pega, né? Mas não entende o valor de uma generosidade de um pastor, não que a gente vá pedir dinheiro, mas essa é como que eu vou dizer assim, é um estigma
que se colocou sobre o pastor e que não é a verdade. Pode até ter alguns casos, mas não é a verdade. A verdade é que um pastor está lá para servir, para amar, para cuidar, para se importar, para dar um conselho, para orar. Com pastora, quantas vezes eu acordo de madrugada? Que as ovelhas não sabem, mas eu acordo intercedendo. Quantos conselhos que a gente dá e fica orando para que aquela pessoa consiga encontrar o caminho, sabe? Mas existe uma desconstrução, como se o materialismo e o valor tivesse nessas coisas. Fosse a motivação para você estar lá. E não na vida. Exatamente. Sabe? E não realmente no crescimento, na edificação, no ministério. Então, são desconstruções. Não, e assim, né, Deise, como se para pastorear, para você manter uma igreja, para você ter isso, não fosse necessidade do dinheiro. No Ministério de Jesus, por exemplo, né, as mulheres, com certeza, as mulheres mantinham, né, o Ministério de Jesus. Agora, é claro, né, eu sempre digo, né, quem caminha comigo sabe, eu sempre digo o seguinte: nós não servimos a Mamon, nós servimos a Deus. O nosso Deus manda provisões nessa época da pandemia, que a gente passou uns períodos bem difíceis, que a gente nem imaginava. Vieram ofertas de longe, dos Estados Unidos, coisas que a gente nem pensava, quando realmente não tínhamos. Nós cremos num Deus provedor, né? Agora, eu tenho maior alegria e prazer e contentamento em servir a Deus também com aquilo que eu tenho. Além de servir com quem eu sou. Claro. Com o que está nas minhas mãos. E o que está nas minhas mãos não é meu, está comigo. Exatamente. Para uma obra maior. Não tem nada que a gente dê para Deus que ele já não tenha nos dado antes. Sim, né? Sabe? Mas é um entendimento cristão. Mas a desconstrução é o estigma. Então as pessoas começam a repudiar. E quantos cristãos que acabam se conformando? Sem dúvida. Aceitando isso. Acabam tomando a forma dessas desconstruções mundanas. Seja a secularização, seja a questão da maldade de Deus ou da bondade de Deus, né? E Deus é tão maravilhoso, estar com Ele, aquilo que nós falamos, né? É sair para fora da caverna, enxergar um universo eterno tão poderoso, cheio de graça, um Deus de amor, um Deus que está conosco, um Deus que está vivo, um Deus que ainda fala, um Deus que age, um Deus que cura, um Deus que perdoa. Eu estou tão feliz porque nesses dias eu tenho caminhado com pessoas que têm sido curadas fisicamente, curadas de câncer, curadas de várias doenças, que estão, sabe, com esse Deus que está presente, esse Deus, esse Emmanuel que está entre nós, Amém. Esse Deus que fala através de nós, esse Deus que nos ama através de pessoas, esse Deus que nos abraça, esse Deus que nos acolhe, esse Deus que nos ensina, esse Deus que abre os nossos olhos, esse Deus que nos enche de vida, esse Deus que nos dá propósito, que nos dá sentido e que nós temos certeza, nós temos um destino e é um destino eterno, maravilhoso na presença dele, não tememos mais a ira porque estamos debaixo da graça. Então, é tanta coisa maravilhosa, mas a gente não pode escalar, né? E a palavra que você disse hoje no elevador, que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então eu vejo que é tempo de nós manifestarmos essa graça, de manifestarmos a verdade, os absolutos, daquilo que está sendo desconstruído, nós reconstruirmos de novo. Nós reconstruirmos valores, reconstruirmos as famílias, reconstruirmos a igreja, reconstruirmos tantas coisas aqui que a gente foi falando que foram se perdendo, sabe? Uma integridade, uma humanidade, reconstruir essa humanidade. Isso é tão maravilhoso. E a gente tem esse papel, a gente tem esse poder, nós estamos aqui. Essa semana eu estava pensando sobre Esther. E Esther usa uma frase, né, do rei Assuero. Ela diz assim, o tio dela, Mardoqueu, diz para ela, quem sabe não foi para esse momento que você está aqui. Uau. Né? Quem sabe, né, no Brasil, 2022, não seja para esse momento que nós estamos aqui. É verdade. Que nós possamos ser diferentes, relevantes, fazer a diferença. Que a nossa voz seja ouvida, que a nossa casa seja essa construção, que ao redor de nós haja
Eu gosto muito de pensar a mulher como influente, né? O nosso ministério se chama Mulher de Influência. Quantas pessoas nós podemos influenciar? Né? Quem eu posso influenciar? Com a nossa própria vida, né? Com a nossa vida. Então, no mundo perdido, sem valores e relativos, que nós possamos ser absolutos. E influenciadores. E influenciadores. Amém? Amém. Muito bom essa nossa conversa hoje, hein? Muito maravilhoso. Papo profundo. Deise, eu não tenho como te agradecer. Obrigada por tanta entrega, né? Por tanto transbordo. Por você se permitir ser essa voz que não se cala, né? Amém. Por essa voz. Eu falo que meu marido costuma dizer, né? Que a verdade, ela fala baixo, mas ela fala sempre. Só que a mentira tá ali gritando, então a gente não escuta. Fica confuso às vezes. Às vezes tem que fazer silêncio para ouvir, mas ela tá sempre ali, né? Então, que a gente possa ser isso, essa voz que não se cansa, que fala baixo, mas que fala sempre. Amém. Amém, querida. Né? Obrigada, quero te Amém. convidar a vir mais vezes para a gente falar sobre outros tantos temas. São tantos temas. Tão relevantes na atualidade, mas Sim. acho que quando a mente escuta aquilo, quando o ouvido escuta, não tem mais como desescutar, né? Sim. Uma vez abertos os olhos, não tem como fechar. Assim como um dia os nossos foram abertos, né? Uhum. Então, que você possa ser essa pessoa inflamada, né? Essa vela que possa ser acesa por essa chama viva que tem no coração dela, que queima no meu coração. E não guarde para você. Compartilha isso. Né? Nosso Brasil, o mundo precisa disso. Amém. E às vezes você pode pensar assim, mas minha voz nem é ouvida, eu nem falo num podcast, eu não sou líder, eu não tenho oportunidade. Pode ter certeza que se você entender as verdades e você proclamar a verdade, mesmo que seja para poucas pessoas, vai fazer uma grande diferença. Então, que você seja realmente, você seja fiel àquilo que você acredita, àquilo que você vive, que você seja fiel àquilo que você sabe como absoluto, como verdade, que você não se entregue, que você não negocie, que você não vá pelas emoções. Você não é só um ser emocional, você é um ser racional. Tome decisões que você entenda que vai influenciar o teu futuro e o futuro das pessoas que estão ao teu redor. Eu realmente desejo que seja importante para você, que seja relevante essa nossa conversa. Amém? Amém. Obrigada, Deise. Obrigada. Que Deus abençoe, viu? Amém. Uma boa noite para vocês, queridos. Compartilhem essa live, esse podcast com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Isso é bem importante. E eu vejo vocês no próximo podcast com mais um episódio. Fiquem com Deus e até o próximo. Amém.